fiz uma leitura em Filipenses, e foi o capítulo 4. Eu não vou ler todo o capítulo 4, que nós já lemos, mas eu vou fazer o destaque no versículo 19. O versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses, para quem entrou agora, está escrito assim: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tem uma outra versão que diz assim: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O sentido é o mesmo, né? A linguagem é que muda, mas traz o mesmo sentido. Há uma razão especial porque eu trouxe esse versículo. Como disse, nós estamos vivendo assim dias difíceis, né? Essa pandemia entrou no mundo, causando um ribuliço, deixando o mundo de cabeça para baixo. Além das mortes que já aconteceram no mundo inteiro, há uma perplexidade por parte das pessoas do aspecto econômico, né? Porque se teme, e já está acontecendo, uma recessão, se tem uma recessão mundial, é, porque as pessoas estão perdendo e vão perder seus empregos, e as pessoas estão naquela preocupação do que vai ser, como é que elas vão se alimentar, como é que elas vão ter recursos para pagar as suas contas, para sobreviver. E eu lendo esse versículo, eu me agarrei com ele, né? Eu me amparei nele, porque aqui, irmãos, eu tenho uma promessa, e que promessa da parte de Deus, né? Vocês já devem ter reparado que o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo é, que está cheio de promessas à sua disposição. E tem promessas que ninguém tem, né? Por ser o povo de Deus. Alguém já falou que nós temos promessa para cada dia do ano, né? Mais de 365 promessas de Deus para nós, para cada dia do ano. E aqui nós encontramos mais uma dessas promessas que tem uma importância fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. E é uma promessa especial, irmãos, porque ela tem a ver com esse momento, né? Tem a ver com a nossa existência, com a nossa sobrevivência aqui na Terra, com a nossa continuidade nesse mundo, porque diz respeito à questão das nossas necessidades. Ora, todos nós estamos preocupados com as nossas necessidades. E essas preocupações são preocupações legítimas, porque o próprio Deus sabe que nós temos necessidades, como diz a Bíblia, né? E se preocupa com elas. Jesus até nos orienta na oração do Pai Nosso a pedir pelo pão de cada dia, ou seja, as necessidades que nós temos. Pedir, a se vos dá, buscar, encontrarei, porque todo que pede recebe, o que busca encontra e que bate se abre. Deus, mais do que ninguém, está preocupado com as nossas necessidades. E as promessas dele entram exatamente aí. E essa é uma promessa especial, né? É, o nosso Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é uma maravilha, meus irmãos? Não é um consolo, não é um bálsamo para nós que estamos nesses dias de dificuldade, de apreensão, de perplexidade, de medo, de temor em relação ao futuro? Essa promessa de Deus vem como nos dando uma grande tranquilidade, nos dando um grande conforto. Agora, eu quero esclarecer que essa promessa que Deus nos faz, há equívocos a respeito dela. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 equívocos das pessoas em relação a essa promessa. Porque as promessas de Deus, elas também não podem ser tomadas como um cheque em branco, né? E algumas pessoas assim procedem em relação às promessas de Deus. E acabam cometendo alguns erros. Eu posso enumerar pelo menos 3. O primeiro é o equívoco de achar que tem aplicação para todos, né? E não tem. Essa promessa que aqui está posta, ela se aplica ao povo de Deus. Aí você deve perguntar, mas pastor, quer dizer então que Deus não supra a necessidade daqueles que não são crentes, daqueles que não são evangélicos, daqueles que não são, vamos dizer assim, povo de Deus que não está na igreja? Não estou dizendo isso. Deus supre também a necessidade daqueles que estão fora. É uma pena que nem sempre eles reconheçam isso, né? Mas a comida que eles comem, a roupa que eles vestem, a inteligência que eles têm,
Tudo isso é Deus que dá. Aliás, está escrito na Bíblia que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Infelizmente, como disse, nem sempre eles reconhecem e atribuem a sua capacidade, a sua inteligência, ao seu esforço, tudo aquilo que eles têm e aquilo que eles adquirem. E deixam de reconhecer que é Deus que dá. Claro que Deus também supre as necessidades das pessoas de fora, porque elas foram criadas por Deus, né? E Deus faz descer a chuva sobre os bons e os maus, né? E a luz do sol vem sobre os justos e injustos, como está escrito na palavra. Mas, do seu povo, Deus tem um cuidado especial. Você imagina que numa casa existem os empregados, existem os animais, existem os filhos. O dono da casa, obviamente, alimenta os animais, alimenta os empregados, paga o seu salário, mas eu tenho certeza que dos filhos, o dono da casa tem uma preocupação muito maior. Assim é o nosso Deus, né? Ele tem uma preocupação muito maior com seus filhos. A Bíblia diz que Deus sustenta as aves dos céus e os lírios do campo, mas diz também que nós valemos como filhos de Deus muito mais do que eles. Então, essa promessa que aqui está, certo? Ela se aplica principalmente àquele que é filho de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Agora, portanto, ela tem uma aplicação muito maior àquele que é o filho de Deus. E acrescento algo mais. Aquele filho de Deus, mas aquele filho de Deus que está em comunhão com Deus, que é fiel a Deus e que está buscando a Deus continuamente. Vou explicar por que eu digo isso. Eu já vi em diversas ocasiões na minha trajetória como pastor, irmãos reclamando da sua situação, se queixando de que as suas necessidades não são supridas. É óbvio que todo mundo na caminhada da fé pode passar por esses momentos difíceis como provação. Nós somos provados em nossa fé. Mas algumas pessoas que passam por essas coisas e que passam continuamente, não é mais provação, é castigo mesmo. Algumas pessoas enfrentam esse tipo de coisa porque elas não estão fazendo a parte delas para com Deus. Não estão sendo fiéis a Deus. Não estão honrando a Deus. Observe, esta promessa ela surge num contexto de promessa. Quem está desde o início do culto deve ter percebido, no contexto, aquilo que vem antes, que o contexto é de contribuição. O apóstolo Paulo se dirige aos irmãos de Filipe, fazendo elogio, porque aqueles irmãos tinham chegado junto a ele em suas necessidades, contribuindo, mandando oferta não somente uma vez, mas várias vezes, suprindo as necessidades do apóstolo e da obra. Os irmãos, em outras palavras, eram irmãos que dizimavam, eram irmãos que ofertavam, eram irmãos que honravam a Deus com aquilo que eles tinham. E foi nesse contexto de honra a Deus, de compromisso com Deus, que Deus fez essa promessa. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas às vezes deixam de contribuir com a obra de Deus, porque elas temem que aquela parte que elas tiram para a igreja vai lhes faltar. O que elas não imaginam é que por deixar de contribuir, aquilo que elas mais temem acaba acontecendo, faltando. Como elas são mesquinhas para com a obra de Deus e ficam nesse temor, acaba muitas vezes gastando com coisas que não deveriam gastar e o dinheiro delas nunca rende, nunca chega. Na linguagem do profeta, aquilo que elas recebem parece um sactel furado. Nunca dá para tudo, elas estão sempre aperreadas na linguagem do pessoal lá do interior. Estão sempre aperreadas. E elas não percebem que isso acontece com elas exatamente porque elas não honram a Deus. Dízimo e contribuição é uma questão de fé. Só vai ofertar, só vai dizimar aqueles que têm fé e que têm a certeza de que ao contribuir com a obra de Deus, as suas necessidades serão supridas, porque quem fez a promessa foi Deus. E Ele, obviamente, não haverá de falhar na sua promessa. Então veja, que essa promessa é feita nesse contexto de contribuição, no contexto de fidelidade daqueles que estavam exercendo a sua mordomia para com Deus. Por isso que eu disse, ela não se aplica a todos, se aplica ao povo de Deus, mas em especial aquele povo de Deus que anda com o Senhor, que contribui com a sua obra, que é um dizimista, que é um ofertante, que é uma pessoa que obviamente é generoso para com Deus, que não sonega
aquela parte que é devida à casa de Deus, no temor de que irá lhe faltar. Jesus mesmo disse: dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida se vos dará. E o profeta Malaquias já acrescentava, né, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e veja o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu para vocês. Então, irmãos, é nesse contexto que essa promessa de Deus é inserida, principalmente para aquele que é fiel. Então, o primeiro equívoco, meus irmãos, é o de achar que tem aplicação para todos, essa promessa. O segundo equívoco é de achar que ela se cumpre de forma mágica, não é? E o que eu quero dizer se cumprir de forma mágica? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que essa promessa será cumprida sem uma contrapartida, né, nossa. Que as promessas de Deus vêm como que num pacotinho, né, do céu, embalada, um lacinho, como um presente, e que cai de bandeja nas nossas mãos. E nem sempre as coisas funcionam dessa forma. As promessas de Deus se cumprem em nossa vida, sim, mas o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida passa por três caminhos. Deus muitas vezes cumpre as suas promessas de forma sobrenatural, obviamente, né? E principalmente quando as coisas que estão diante de nós se tratam do impossível. Às vezes as pessoas se comunicando dizem assim: eu estou fazendo o possível e o impossível. Nós só fazemos o possível, porque o impossível quem faz é Deus, né? E é exatamente nesse momento do impossível a nós que Deus trabalha. Os filhos de Israel, por exemplo, estavam fugindo do exército de Faraó e chegaram numa encruzilhada entre o mar e o exército de Faraó. E eles clamavam a Deus, não tinham o que fazer. A sua necessidade era atravessar o mar e fugir do exército de Faraó. Mas eles não podiam fazer isso. Então Deus agiu sobrenaturalmente abrindo o mar. E eles passaram a pé enxuto para o outro lado, se livrando daquele tormento. Essa era a necessidade. Mas eles não podiam suprir essa necessidade porque era algo impossível. Elias foi mandado para o deserto. Como ele iria sobreviver no deserto? Não tinha supermercado, não tinha como plantar no deserto, não tinha água. Deus então agiu sobrenaturalmente, suprindo as necessidades do seu servo, mandando água no riacho querido, mandando um corvo que trazia alimento e carne, pão e carne para ele. Deus, enfim, como ele não podia suprir as suas necessidades, Deus agiu miraculosamente e supriu as suas necessidades. Os filhos de Israel, quando eles estavam no deserto, não podiam plantar e estavam transitando de um lugar para outro, e Deus, o que fez? Deus agiu sobrenaturalmente, mandando o maná do céu, o pão do céu, que os assistiu durante 40 anos. Mas nem sempre Deus age assim. Por quê? Nas demais situações, nós podemos fazer alguma coisa. E nós somos parte do cumprimento de Deus, através da nossa ação, através do nosso movimento, através do nosso agir. E Deus não vai fazer quando nós podemos fazer. Então, muitas pessoas se equivocam nesse ponto, porque elas ficam, aqui, eu tenho uma promessa de Deus, e Deus haverá de cumprir a sua promessa, mas elas simplesmente cruzam os braços e não fazem absolutamente nada. Aí, meu irmão, como é que você quer que as promessas se efetuem na sua vida se você está de braços cruzados? Ora, se você está desempregado e está querendo trabalhar, você vai pedir emprego a Deus, mas você vai bater de porta em porta. Você vai enviar os currículos. É assim que funciona. Você não vai arranjar trabalho em casa, se balançando numa rede ou assistindo televisão. Você tem que batalhar. As promessas de Deus são reais na nossa vida, mas a gente tem que fazer também a nossa parte. Há um ditado popular, e é verdadeiro, que diz assim: faz a tua parte e eu te ajudarei. E isso é verdadeiro, não está na Bíblia, mas é bíblico, né? Faz a tua parte e eu te ajudarei. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Você há de recordar que Deus prometeu aos judeus a terra de Canaã. Era a terra da promessa. Deus disse: tudo isso é de vocês. Onde pisar a planta do pé de vocês. A planta do pé deles tinha que pisar lá. Se eles tivessem ficado do outro lado do rio, tivessem ficado onde eles estavam, ou no Egito, ou no deserto, jamais eles teriam tomado posse da promessa. Então, nós precisamos compreender isso, né? Eu, às vezes, sou surpreendido com alguns alunos que eles dizem assim, na hora da prova: professor, eu não estudei,
Deus que me ajude. Eu fico sempre pensando o seguinte, olha, como é que Deus vai lhe ajudar se você não estudou, né? Certamente que Deus queria que você tivesse estudado, né? Então, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A gente precisa entender isso. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Ele vai fazer e cumprir a sua promessa através da nossa instrumentalidade. Deus também, para cumprir as suas promessas, ele usa um terceiro meio. Ele age sobrenaturalmente, ele usa o nosso esforço. Agora, ele também usa pessoas, viu, meu irmão? E eu digo para você uma coisa, fique atento a isso, porque Deus usa pessoas. Quando você for assediado por alguma pessoa querendo lhe ajudar, estando precisando, não rejeite aquela ajuda, porque pode ser aquela pessoa que Deus levantou para lhe ajudar. Tem gente que é um pouco orgulhosa, né? Quando uma pessoa vai lhe ajudar, elas rejeitam, né? Porque elas não querem dar o braço a torcer de terem sido ajudadas por alguém, são orgulhosas. Isso não deve acontecer com o Filho de Deus, porque Deus pode usar uma pessoa para nos ajudar e cumprir uma promessa sua na nossa vida. E isso já aconteceu comigo, não só numa ocasião. Outro dia eu vi o pastor Diogo falando das diversas ocasiões em que Deus usou pessoas para abençoar a sua vida. O meu primeiro ministério em Mossoró, eu me recordo, não foi fácil, porque a igreja se comprometeu comigo num determinado salário, e eu observei, quando cheguei, nos primeiros meses, que a igreja não tinha a menor condição de arcar com aquele salário que ela me prometeu. E eu, como vim de uma realidade diferente, que foi a capital, que tinha um salário melhor, eu tive dificuldade naquele primeiro momento, porque teve ocasiões que eu ia até a tesouraria da igreja e simplesmente não tinha nada. E eu já com um filho pequeno, e eu me recordo em diversas ocasiões nos primeiros meses que eu ia lá pegar o salário, né, aquilo que foi combinado comigo por parte da igreja, e simplesmente não tinha. Eu louvo a Deus porque eu nunca passei fome no ministério. Deus sempre supriu as minhas necessidades. Mas eu lembro das vezes que eu tive que clamar a Deus, expondo a minha situação, porque eu particularmente sou do tipo assim, eu não sou muito de dividir as coisas que eu passo com as pessoas. As minhas necessidades financeiras, eu sempre coloquei diante de Deus. Eu não estou falando de quem faz, eu estou falando de mim, né? Eu nunca fui assim de estar pedindo, de estar falando da minha situação, mas uma coisa eu tenho certeza, eu pedi a Deus. E eu apresentei essa situação diante de Deus. E para minha surpresa, um dia eu estava na minha sala, a minha sala do portão de fora, a porta da sala para o portão era questão de 2 metros, e eu ouvi alguém abrir o portão e colocar um envelope por baixo da porta. E eu logo vi o envelope. Eu abri o envelope, pude perceber que era o correio chegando, e quando abri o envelope, me surpreendi com um cheque de $200. $200, isso mesmo. O cheque foi enviado para mim de um outro país, e eu recebi esse dinheiro exatamente no momento que eu estava precisando, no momento em que eu estava orando a Deus. E o que me surpreendeu é que Deus usou uma pessoa de fora, que não estava presente, que não sabia o meu problema, e se soube, não foi através de mim, para suprir a minha necessidade. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, né? Ele usa pessoas para cumprir a sua providência, para cumprir as suas promessas na nossa vida. Eu tive um colega de seminário, chamado Joaquim, que ele, numa dessas situações da vida dele, ele teve dificuldade para pagar o seu curso no seminário, porque naquela época a gente estudava interno, em regime de internato. E vocês sabem que em regime de internato tem um preço, né? Precisa pagar alimentação, precisa pagar estudo, essas coisas todas. E a maior parte dos seminaristas, como de costume, não são pessoas de posse, são pessoas simples, são pessoas pobres, que Deus chama, né? A Bíblia diz que não foram muitos nobres que foram chamados, né? Está escrito, mas pessoas simples que nada eram. E assim acontece com a maior parte dos pastores. E esse colega meu, Joaquim, ele saiu, como era de costume, no final de semana, porque a gente estudava durante a semana, e no final da semana a gente saía para fazer o trabalho prático. Então, um ficava na capital, o outro saía para o interior, e lá no interior, para onde ele foi, ele encontrou uma pessoa, certo, que tinha feito um voto. Observe só como Deus age. Que tinha feito um voto a Deus, e que se ela atingisse a graça dele, né,
na linguagem dele, ele iria ajudar financeiramente uma pessoa para pregar o evangelho. Imagine vocês, esse colega meu saiu nessa viagem para o interior para pregar o evangelho, e estava com dificuldades financeiras do seminário para pagar o seu curso, e corria o risco de não voltar porque não tinha como pagar. E quando ele chega lá, quem ele encontra? Esse fazendeiro que tinha feito esse voto para ajudar financeiramente alguém que estivesse pregando o evangelho. Moral da história, ele voltou para o seminário e a sua necessidade foi suprida. Aquele fazendeiro passou a pagar todos os meses a mensalidade dele ali no seminário. E foi assim que aconteceu com ele. Essas experiências a gente vê muitas vezes como Deus usa pessoas para suprir as nossas necessidades. Você lembra que Neemias, por exemplo, estava lá orando a Deus pela situação de Jerusalém, pela situação do seu povo, a cidade que estava destruída, as muralhas derrubadas, e Neemias estava orando a Deus por ele e pelo seu povo. E Deus levantou exatamente Artaxerxes, né? Um homem que nem da fé era, um homem que nem de Deus era, mas Deus usou como instrumento para suprir as necessidades de Neemias. É assim que Deus faz. Quando Deus trabalha e quer trabalhar em relação aos seus filhos, quando os de dentro não ajudam, ele usa até os de fora. Mas ele supra as necessidades, ele cumpre a sua promessa, porque aquele que faz a promessa é fiel e nunca quebra a sua promessa. Agora, o terceiro equívoco, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, é o de confundir desejos com necessidades. Veja bem, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tem pessoas que confundem desejos com necessidade. Desejos todos nós temos, né? E muito mais nessa época que nós vivemos, do consumismo, do materialismo, do capitalismo. Toda hora a gente é bombardeado na televisão com propagandas de produtos, nos trazendo a ideia que se a gente adquirir aquilo, a gente vai ser feliz, a gente vai se realizar, vai virar uma estrela. Então a gente vai se adaptando com essa ideia de que nós temos que ter o celular de última geração, que na nossa casa nós temos que ter o fogão, a última novidade, que nós precisamos mudar o nosso carro, esse carro que a gente tem já não nos serve mais, a gente tem que ter um carro bem melhor. A toda hora, a todo instante, a gente é bombardeado com essas coisas e os desejos em nós afloram. E a gente começa a querer ter essas coisas. A gente vive em dias em que as pessoas estão constantemente orando a Deus, pedindo coisas. Você já reparou, já observou em algumas igrejas aí, principalmente da chamada teologia da prosperidade, a maior parte dos pedidos que as pessoas fazem para Deus são pedidos de cunho material. É o carro, é o apartamento, é a casa, é dinheiro, é a empresa. Os cultos se transformaram em reuniões de negócio. É esse o nome mesmo que as pessoas dão. E as pessoas estão pedindo coisas, estão em busca das coisas, os desejos. Elas até usam aquele salmo, né? O Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a gente fica a perguntar quais desejos, né? Quais desejos? Porque nem todos os desejos que nós temos são necessidades que nós temos. E Deus não está na obrigação de suprir os nossos desejos, mas de suprir as nossas necessidades. Muitos dos desejos que nós temos são pura vaidade, mas não são necessidades. Se você já tem um carro bom para andar, que necessidade você tem de uma Ferrari? Se você já tem um celular, que você faz tudo que você precisa, que necessidade você tem de um celular de R$ 5.000? Tudo bem, se você tem esse dinheiro para dar e quer, não há nenhum problema, nós não estamos falando disso. Mas você fazer de uma obsessão, tirar de uma outra necessidade para ter aquilo, porque você acha que você vai ser feliz se você tiver aquilo, esse é um problema. E Deus não está na obrigação, meu irmão, de suprir os seus desejos. Os desejos que Deus vai suprir, primeiro, são os desejos que trazem glória para o seu nome, são os desejos que vão contribuir para o aumento da sua fé. E muitos dos desejos que o povo de Deus chega pedindo a eles são, como disse, vaidade. São coisas que nem contribuem para a sua vida espiritual. São coisas que vão, em vez de ajudar, que vão atrasar. Você já leu aquele versículo de Tiago que diz: pedis e pedis mal, para esbanjar em vossos próprios deleites.
São desejos que não batem com a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nos diz a Bíblia, Ele nos escuta. Então Deus não está na obrigação de responder qualquer pedido nosso que não seja da sua vontade. E pedidos que a gente faz que não batem com a vontade de Deus, que são para esbanjar nos nossos deleites, simplesmente fruto dos nossos desejos passageiros e carnais e mundanos e materialistas, Deus não está na obrigação de suprir isso que é um desejo, mas não é uma necessidade. Então veja bem, Deus se compromete, meus irmãos, com a nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? Todos nós temos necessidade. Talvez a sua necessidade seja de uma casa, não é verdade? Talvez seja de um carro. Isso não é para esbanjar um carro. Toda família precisa de um carro. Talvez sua necessidade seja de um marido, de uma esposa, né? Talvez sua necessidade seja de um namorado, uma namorada. Quem sabe, né? Deus diz que supre as nossas necessidades. Então veja bem, não vamos confundir desejo com necessidade, porque a grande parte dos pedidos que as pessoas estão fazendo a Deus por aí afora são puramente desejos supérfluos, desejos carnais, desejos que não têm lastro e que Deus não está na obrigação de suprir. Lembre-se que coisas não são aquilo que vai nos fazer felizes, trazer nossa felicidade. O mundo pensa que são as coisas que vão realizar. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver um carro, se eu tiver isso, aquilo, eu vou ser uma pessoa feliz. Mas lembre-se, as coisas não são as coisas que vão trazer a nossa felicidade. As coisas podem contribuir para a nossa sobrevivência, contribuir, nos trazendo uma alegria, mas não são as coisas que vão trazer. Muitas dessas coisas pelas quais hoje as pessoas estão pedindo a Deus são coisas que Eva e Adão no paraíso jamais tiveram. Mas o paraíso nunca deixou de ser paraíso porque eles não tinham celular, porque eles não tinham um carro bom para andar. O paraíso nunca deixou de ser paraíso porque eles não tiveram essas coisas. Ao contrário, às vezes as coisas, dependendo das coisas que você pede a Deus, pode até ser um problema para você. Tem muita gente que não se dá conta, mas certas coisas que elas pedem a Deus, se Deus desse aquelas coisas que elas estão pedindo, ia ser um problema para elas. Às vezes, jovens dentro da igreja ficam pedindo certos rapazes, que se Deus fosse dar aqueles rapazes, seria um problema para elas. Rapazes ímpios, rapazes de fora, rapazes que não têm compromisso com Deus. Pedem determinadas coisas a Deus que não têm a menor razão de ser. Então, coisas que poderiam ser um problema para a sua vida espiritual. Se as coisas fossem a causa maior da nossa felicidade, então os ricos seriam as pessoas mais felizes dessa existência. Porque os ricos têm todas as coisas. E eles acham que as coisas são tudo que eles precisam para ser felizes. É como aquele homem lá da parábola, né? Alma, tem muito bem para muitos anos, come, bebe, folga e regala-te. E a voz do céu é louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? O homem que tinha perspectiva de que as coisas por si só seriam suficientes para lhe trazer satisfação, para trazer alegria para sua alma, realização plena. E essa é a loucura do mundo materialista no qual nós estamos vivendo, de confiar nas coisas. Você vai falar muitas vezes para uma pessoa de posse sobre Deus, e ela bate no bolso e diz assim: meu Deus é o dinheiro. Se eu tiver dinheiro eu tenho tudo, porque eu compro tudo que eu quero. E esse é o grande equívoco. Portanto, meu querido, não confunda desejo com necessidade. Deus promete suprir as nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E olha, preste bem atenção à expressão, todas as nossas necessidades. As necessidades. Qual é a sua necessidade? Tem gente que fica inibido de pedir determinadas coisas a Deus. Mas essas coisas são necessidades? Não tem problema você pedir. Você pedir uma esposa a Deus, não é um problema. Você pedir uma namorada a Deus, você está sozinho, também não há problema. Alguém outro dia disse: vixe, por que eu ia pedir isso a Deus? Mas isso é uma necessidade, ninguém foi criado para viver só. Um esposo, um namorado, um marido, são necessidades, como há outras coisas que são necessidades. E Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Se sua necessidade é uma casa, sua necessidade é um celular, sua necessidade é um carro, sua necessidade é uma companhia, então, meu irmão, peça a Deus, porque Ele diz, Ele haverá de suprir as suas necessidades. Eu
Gosto muito dessa expressão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Veja bem, meu irmão, essa expressão, segundo a sua riqueza. É assim que Deus cumpre a sua promessa em nossa vida, segundo a sua riqueza. Você pare para pensar um pouquinho. Alguém que é muito rico, tem muitos bens, e vê uma necessidade que você tem. Aí essa pessoa chega para você e promete lhe ajudar. E você fica muito feliz, claro, né? Você imagina aí um Bill Gates, por exemplo, o dono da Ambev, né, que é um dos mais ricos do Brasil. Você imagine que uma pessoa dessa toma conhecimento de uma necessidade sua e ela escreve para você, entra em contato com você, ele telefona e diz, vou lhe ajudar. Você está sem emprego, você está sem casa, você não tem um carro, não tem um meio de transporte. Você está talvez até jogado pela rua e você sabe que uma dessas pessoas aí que eu falei, muito rico, promete lhe ajudar. Então um dia você recebe um envelope daquela pessoa com a ajuda dela. E para sua surpresa, quando você abre o envelope, o que você encontra? Você encontra R$ 5. Me diga, qual será a sua reação? Eu acho que você vai ficar um pouco decepcionado. Porque você esperava daquela pessoa uma contribuição muito maior, dado as posses que ela tem, mas ela só lhe ajudou com R$ 5. Ela ajudou das suas riquezas, mas não lhe ajudou segundo as suas riquezas. Agora, vem aqui para as Escrituras. Diz que Deus vai suprir as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Isso tem um sentido muito maior, muito mais profundo. Porque Deus não somente nos ajuda, mas Ele nos ajuda na proporção daquilo que Ele tem. Ele nos ajuda não com mesquinharia. Ele nos ajuda não com, com pouco, com coisa insignificante, mas Ele nos ajuda e Ele cumpre as suas promessas na nossa vida de acordo com as suas riquezas. Eu agora me recordo da viúva, né? A viúva foi elogiada por Jesus porque ela deu uma oferta e a oferta dela aparentemente foi pequena, muito pouca, né? Comparada com os ricos que doavam muitas coisas. E Jesus acabou dizendo que ela deu mais do que eles. Ora, aos nossos olhos, com certeza, a quantia que eles ofertaram é muito maior do que fez a mulher, mas havia uma questão, é a qualidade da oferta de cada um. Para Jesus, a mulher deu muito mais. Por quê? Porque ela deu do que ela tinha, ela deu de tudo que ela tinha. E eles não, eles deram do que sobrava. Em outras palavras, o que eles deram foi uma espécie de esmola comparado com o que ela deu. Ela deu de tudo que ela tinha, ela deu segundo as suas posses. E isso fez diferença. Então, meus amados, é assim que Deus faz conosco. Ele não somente nos faz a promessa, mas Ele promete cumprir a promessa de acordo com a sua riqueza, de acordo com o que Ele tem. Olha, Deus é o Deus do ouro, é Deus da prata. Ao Senhor pertence a terra e tudo quanto nela existe. Deus é dono de tudo. E Ele promete suprir as nossas necessidades de acordo com o que Ele tem. Então, se Deus é rico, certo? Se Deus tem todas as coisas, pode ter certeza que as promessas dele vão se cumprir à luz do que Ele tem, de acordo com as posses que Ele tem na nossa vida. Então, meu querido, não fique inibido de pedir algo a Deus, simplesmente porque você acha que você não está na altura de atingir aquilo. Eu não vou pedir um carro a Deus não, porque eu não tenho condições de comprar um carro. Irmão, você está dependendo de você ou de Deus? Então não se iniba de pedir o carro, porque Deus é rico, Deus tem todas as coisas no céu e na terra, e Ele cumpre as suas promessas de acordo com sua riqueza e glória. Olha, meu irmão, eu vou finalizar essa palavra dizendo porque eu tenho certeza que essa promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Porque primeiro foi feita por Deus, que é dono de todas as coisas. Ele diz, o meu Deus, Ele é Deus, não foi qualquer um que prometeu. Nós não temos aqui um político fazendo promessas. Estão pela frente, né? Não serão fáceis. Nós teremos dificuldade. Nosso país já está passando e vai passar por dificuldade. E o que é a realidade do nosso país também será no mundo. A gente não sabe ainda tudo que irá acontecer pela frente. A gente teme,
porque nós somos humanos, mas nós podemos descansar numa coisa e numa verdade. Nós temos o nosso Deus que é por nós, que é dono de todas as coisas. Nós somos dele, ele é o nosso Deus, nós somos seu povo. E que ele nos fez uma promessa que não pode passar, de que haveria de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, cada uma das nossas necessidades. Então, vá dormir o seu sono tranquilo, vá enfrentar essa situação que vem pela frente, com cabeça erguida, porque nós, diferentemente do mundo, somos povo de Deus, temos o cuidado especial da sua parte. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a encarar assim, orando uns pelos outros, orando pela nossa pátria, orando pelas pessoas que estão enfermas, mas sobretudo confiando nas promessas de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, vamos aproveitar aqui. E nós temos aqui diversos irmãos, né, entraram depois. Aqui Anderson, né? Anderson, meu filho, né? E ok, houve uma reclamação aqui de travamento, né? Mas já foi resolvido. Nós vamos finalizar, meus irmãos, externando aqui como no início a minha grande alegria, né? De ter estado com vocês nessa noite, trazendo essa palavra de Deus, orando com os irmãos. E obviamente que na quarta-feira, o culto, às 19h30, e no domingo, no mesmo horário, para a glória do Senhor, se Deus assim nos permitir. Então vamos finalizar orando, pedindo a Deus por cada irmão, por cada pessoa, por cada amigo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra que foi pregada, exposta. Te louvamos pela tua promessa que nos foi feita. E nós temos confiança na tua palavra. Nós temos mais convicção para enfrentar os dias por vir, porque sabemos que o Senhor está conosco, não nos abandona, que tua mão e o teu braço forte nos sustém, nos ajuda nesses dias, nos livra do mal e cura do teu povo que está à distância, protegendo, meu Deus, do mal, protegendo dessa enfermidade, dando disposição para o trabalho, dando saúde, livrando do homem mau, perverso e violento. Tem misericórdia, Senhor nosso Deus, da nossa nação, que enfrenta momentos difíceis como o mundo, e aqui não somente a crise pela doença, mas a crise política, a crise econômica. Ó, tem misericórdia de todos nós, que somos o teu povo, que clamamos ao Senhor, como já temos clamado. Dá-nos dias melhores, dá sabedoria a esses que estão aí, meu Deus, na política, a governadora, aos prefeitos, ao presidente, aos ministros. Dá a esses homens sabedoria para lidar em meio a essa situação, a pensarem mais no povo em vez de pensarem no poder, pensarem mais nas adversidades que estão aí diante de nós do que pensarem em vantagens políticas. Ó nosso Deus, olha para o teu povo que também está aqui e sofre quando a nação está em dificuldades. Olha para os missionários que estão nos campos, também enfrentando suas dificuldades, e vai adiante abençoando